Suponha que a Maria adora certo candidato, político que está bem alinhado com suas preferências ideológicas. Então, a Maria está querendo convencer o Zé que tal político é bom mesmo. Mas o Zé está resistente. Ele está resistente aos argumentos da Maria. Então, a Maria vai às últimas consequências. Salta para cima da mesa, começa a dançar um pagode, ao mesmo tempo que faz malabarismos com laranjas ao ar. E fica gritando o nome do político. Puxa, será que os argumentos da Maria ficaram melhores ou piores? E se o Zé, vendo toda aquela situação, diz o seguinte: Maria, você não dança bem. Será que os argumentos ficaram piores? Claro que não. Temos padrões para dizer quando um argumento é válido ou forte, bom ou mau. Essa história toda pode até fazer o Zé, digamos, lembrar da Maria, mas não muda em nada a qualidade dos argumentos da Maria. Portanto, cuidado. Não devemos confundir as pessoas com os argumentos. Não devemos confundir o autor de um argumento com a qualidade do argumento. Veja alguns exemplos dessa situação. Suponha que Maria diga o seguinte: ontem fui falar com o professor Golden sobre escrita criativa. Ele disse-me que a melhor maneira de escrever um romance é começar por fazer um resumo do enredo. E aí, João prossegue: você deve estar brincando. Ele nem sequer fala português. Dessa conversa, fica claro que o João não acredita no professor porque ele não fala português. E, para que o argumento do João fique forte, ele deve acrescentar alguma premissa, que poderia ser essa aqui, por exemplo: quase todos os argumentos que qualquer pessoa que não saiba português possa apresentar sobre escrita criativa são maus. Acrescentando essa premissa, o argumento do João, que está contrapondo a Maria, se torna um argumento mais forte. A questão é que essa premissa a ser acrescentada é altamente duvidosa. Então, o que está ocorrendo é que o João não acredita nos argumentos do professor Golden devido ao professor Golden. Um outro diálogo. Suponha que Juca diga o seguinte: esta proposta de criar um programa de trabalho social na agricultura para os desempregados é uma ótima ideia. Mas o Osmar prossegue: é claro que não. Essa é uma das propostas do MST. Olha, o que está ocorrendo aqui é um ato de confundir grupo de pessoas com argumento. Confundir autores com os argumentos.
se essa é uma ideia do MST, ela é boa ou não, independente do MST. Da mesma maneira que ter essa ação de fazer um resumo do enredo é uma boa ou não maneira de escrever, isso é um fato que independe do professor Golding. Não devemos confundir grupo ou pessoas com argumentos. E essa confusão é o truque favorito dos demagogos e estabelece estereótipos e preconceitos. Portanto, cuidado com tais confusões. É claro que não devemos confundir pessoas, autores, com os argumentos. Eu diria que os argumentos possuem vida própria. A análise da qualidade dos argumentos depende da razão, não dos seus autores. Mas, olha, mesmo assim, às vezes sabemos que se justifica aceitar uma afirmação por causa de quem a profere. É claro que isso ocorre. E chamamos isso de apelo à autoridade. Puxa, mas tenha cuidado. Tenha cuidado em dar crédito demasiado a alguém que não realmente é uma autoridade. Muitas vezes, por exemplo, tratamos nossos amigos como se fossem autoridades. Ou ainda, além de tudo isso, acreditar em algo simplesmente porque todas as pessoas que conheço fazem o mesmo. Cuidado com o efeito manada. Apesar de que isso às vezes pode ser bom. Por exemplo, Zé foi à Austrália. Aí chegou lá na Austrália, viu todo mundo dirigindo pela esquerda. Então ele pensou que deveria, evidentemente, proceder da mesma forma. E acreditou nesse fato. Ou seja, ele assumiu um bom apelo à prática de todos aqueles que ele estava vendo. Veja um esquema que resume tais fatos. Apelo à prática comum. Um argumento é um apelo à prática comum se usar a seguinte premissa ou se precisar dela. Se todas as pessoas, ou quase todas as pessoas de certo grupo, desse grupo, o fazem, não há mal nenhum em fazê-lo. Um apelo à crença comum. Ora, um argumento é um apelo à crença comum se usar a seguinte premissa ou se precisar dela. Se todas as pessoas, ou quase todas as pessoas desse grupo, do grupo à minha frente, acreditam nisso, é porque é verdade. Além desses apelos à crença, frequentemente confundimos o autor com a afirmação. Um argumento confunde o autor com a afirmação se usar a seguinte premissa ou se precisar dela. Tudo ou quase tudo que o fulano diz sobre isso é falso. Ou seja, estamos confundindo o autor, que é o fulano, com a afirmação. E observe que isso é bem comum na política. Pensando nessas coisas, veja um exemplo. Suponha que Zé diga o seguinte: deveríamos proteger a floresta e proibir o abate indiscriminado de árvores. Já há pouquíssimas florestas no Brasil. E as florestas são importantes porque reciclam o ar e preservam a vida selvagem. E, depois de abatermos uma floresta, não há maneira de a recuperarmos. Vendo Zé falar tais coisas, Maria prossegue: você está dizendo que não devíamos abater indiscriminadamente as árvores?
Mas não foi você que comprou uma casa de madeira e depois a mobiliou apenas com móveis de mogno? Observe que a Maria está refutando o argumento do Zé, dada a maneira que Zé procedeu em relação à sua casa e aos seus móveis. Mas a gente tem que observar o seguinte: a rejeição da Maria não enfraquece o argumento, pois ele não depende das atitudes do Zé. Eu diria, o argumento tem vida própria. Maria não apresenta um contra-argumento. Temos uma falsa reputação. Preste atenção nisso. Ela está refutando esse argumento, mas, digamos, de uma maneira falsa. Observe que esse argumento do Zé é um argumento objetivo e é forte. E isso independe do Zé. E depois disso tudo aqui, se o Zé responder a Maria, poderá cair numa armadilha. Por que cair numa armadilha? Mudará o assunto da discussão. Passarão a discutir sobre a casa de madeira e os móveis de mogno, mas não a questão da proteção das florestas. Cuidado com falsas refutações e cuidado para não cair em armadilhas, mudar de assunto. Preste atenção nisso. Falsa reputação. Muitas vezes temos falsas refutações, que são armadilhas. E tem, em geral, o objetivo de mudar o assunto da discussão. Isso é muito importante. Veja o esquema, para que isso fique mais claro. Falsa refutação. Um argumento é uma falsa refutação se, em geral, usar as seguintes premissas ou se precisar delas. Primeiro caso. Fulano fez ou disse que isso e isso, o que mostra que ele não acredita na conclusão do seu próprio argumento. Se alguém não acredita na conclusão do seu próprio argumento, o argumento é mau. Então, a falsa refutação foca na conclusão do argumento e diz que o autor do argumento não acredita na conclusão do seu argumento. Então temos aqui um argumento do Zé e é um argumento que o Zé não acredita na conclusão. Dadas essas duas coisas, a falsa refutação conclui que o argumento é mau. Mas cuidado, essa implicação que, dado o argumento do Zé e que o Zé não acredita na sua conclusão, que conclui que o argumento é mau, essa implicação é falsa. Por quê? Será que, dadas essas duas premissas, será que o argumento é mesmo mau? Não necessariamente. O argumento tem vida própria. Parece que todos nós ansiamos pela consistência, tanto das ações como das palavras, evidentemente. E, em geral, olha, é difícil, mas não confiamos nos hipócritas. Mas, como na falsa refutação, quando detectamos uma contradição, em geral, acusamos a pessoa de hipócrita e irracional. Mas e o argumento? Olha, o argumento não tem nada a ver com isso. Se ele é bom ou não, isso é outra história. Outra história. Na argumentação lógica, essas maneiras de confundir o autor do argumento com contra-afirmações ou argumentos são às vezes referidas pelo termo latino ad hominem. Ad hominem, que significa contra a pessoa. Temos que prestar atenção nisso. Cuidado. Argumento é um objeto que tem vida própria.
Foque no argumento. Esqueça o autor. Se é bom ou não, tudo depende do argumento. Se é bom ou não, tudo depende de coisas objetivas.